ouvintes da Rádio TV Menorá nesse momento, né, para a honra e glória do Senhor, terceiro ano, quinta ao vivo, né, desde 2009, final de 2009, o Senhor proporcionou, né, esse arranjo de nós estarmos recebendo, né, convidados, né, realmente irmãos, empresários, enfim, de todos os segmentos já nesses 3 anos de quinta ao vivo, de cristãos trazendo suas experiências, né, em segmentos diferentes, para que você, ouvinte, telespectador, você que tem vivido situações, né, arranjos que Deus tem colocado no teu caminho, né, para que você possa realmente, nesses momentos assim, né, se identificar, né, com as situações, com as experiências, né, com a vida, né, e com o testemunho, né, que é justamente o trabalhar do Espírito na vida dos nossos irmãos que têm, né, sido trazidos, né, por arranjos inexplicáveis, né, trazidos irmãos a participar aqui do Quinta ao Vivo, né? Glória a Deus, tenho certeza que muitos serão ainda entrevistados, né, vão estar participando aí desse nosso bate-papo edificante, né? E os irmãos ainda brincam, um bate-papo edificante. Sim, o que é um bate-papo que não é edificante e não é de Deus, né? Então o bate-papo ele precisa ser edificante. Então nós estamos aqui justamente propondo, né, esse bate-papo para que você aí participe, que você esteja aí orando, intercedendo, né? Já agradecemos a todos os intercessores, aqueles que oram, aqueles que assistem, aqueles que divulgam, que enviam e-mail, aqueles que patrocinam, aqueles que buscam saber como auxiliar. Glória a Deus, né? O Senhor sabe, sonda e vê todas as coisas e Ele também está vendo todo esse esforço, né, que tu tem feito, você, sua família, para que realmente nós possamos aí, junto, né, com o Ministério Apostólico, né, de expansão, junto com a TV Menorá, com a Rádio Menorá, né, junto com o corpo, né, de Cristo, em unidade, levar a boa nova aos 4 cantos desse planeta, com a pregação do Evangelho do Reino. Oh, glória! Né? E aí, hoje, nós temos aí à disposição presente aqui, né, nesse programa, nesse dia, nesse, né, momento abençoado do Senhor, que é justamente os irmãos aqui, né, de Caxias do Sul, o Jefferson, que tem se colocado à disposição do Senhor, né, que tem participado ativamente, né, do corpo da igreja aqui em Caxias. Tem também a Lore aí, que está, sua esposa, né, a irmã, participando, trazendo todas as novidades do Senhor, o dia a dia, né, a busca incessante, né, pela oração, pela palavra, pelo realmente o entregar-se, né, justamente se agradando das coisas do Senhor, para que o Senhor venha, né, a sondar e ver os nossos corações, e como lá no Salmo 37, até os desejos do nosso coração, né, que eles venham, né, a estar, o Senhor, né, através aí de seus anjos, aí, podendo abençoar, guardar, e realmente fazer com que essas experiências, né, que hoje o Senhor nos traz, através da vida dos irmãos aí, poder relatar, assim, o poder de Deus, né, e quanta coisa Deus tem feito, né, pela família de vocês, né, as pessoas hoje que estão se conectando agora, a gente tem proposto hoje um tema, né, chamado Zaqueu e Nós, né, para a gente poder hoje buscar estudar, ver, né, essa passagem e de que maneira aí o Senhor operou, né, o que o Senhor procura, né, e realmente quer ministrar através dessa passagem, para que a gente venha olhar para dentro, para que a gente venha realmente a buscar, né, assim, essa introspecção, que a gente venha buscar um momento, né, íntimo com Deus, através, né, desse Quinta ao Vivo, através desse programa que nos proporciona esse arranjo, né, que é estar envolvendo, né, o testemunho, compartilhar da palavra junto, né, com a própria palavra, né, que é o versículo, né, que é justamente a passagem, que é a Escritura Sagrada, que hoje, quando nós buscamos, né, e outros programas já foram abordados, se torna o quê? Vida, né? E vida como prometida, né, por Deus, por Jesus, né, vida em abundância, né? E hoje agradeço a participação já dos irmãos aí, que vem, né, podendo trazer um pouco da experiência de vocês, né? Então deixo aberto assim para vocês colocarem assim como é que começou, como é que tem a família, se tem filho, se não tem filho, quantos filhos tem, né? Trabalho, como é que funciona. Então fiquem à vontade aí, realmente vocês são bem-vindos aí. É claro que nesses 3 anos vocês têm acompanhado a programação e da Rádio Menorá inicialmente, são os nossos, um dos primeiros, inclusive, anunciantes, né? Por fé, tudo começou lá e vamos lá, né? E eu glorifico a Deus pela realmente
a boa vontade, assim, né, e a disposição em obedecer o Senhor, né, de honrar todas as coisas, enfim, a oportunidade que Deus deu para que vocês pudessem realmente seguir firmes aí nesse propósito, né, de abençoar, né, a obra, oportunizando até que outros, né, possam em vários lugares aí do Brasil, do planeta, receber, né, essa mensagem, né, através da TV Menorá, através da rádio, né, tudo coopera, né, para que a gente possa realmente cumprir com o nosso chamado. Sejam bem-vindos. Jefferson, né, nosso irmão aqui de Caxias, da Godoy, né, eletromecânica, Caxias do Sul, e a Lore, né, também trazendo aí hoje nosso bate-papo edificante, Zaqueu e nós. Eu quero dizer que é com muita alegria que estamos reunidos nesse ambiente para glorificar o nome do Senhor, porque só o Senhor pode proporcionar essas oportunidades de nos reunirmos, né? Como o Cleider já falou, de compartilharmos das verdades do Senhor, né? Glória a Deus, né, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado na nossa família, porque eu sei que sem o Senhor nós nem aqui não estaríamos, né? Tenho essa realidade, essa convicção em meu coração, porque o Senhor, Ele cumpre na sua palavra que Ele diz que sem Ele nada nós podemos fazer. E essa é uma realidade. Tenho vivido essa realidade porque o Senhor tem acrescentado muitas coisas, tem me mostrado muitas coisas, que tudo aquilo que quero que seja feito conforme a minha vontade não tem funcionado, né? Mas eu encorajo a todos os irmãos aí, que aqueles que não são anunciantes nem da rádio, nem da TV Menorá, que venham a estar fazendo parte, né, desse corpo, parte dessa irmandade em Cristo, né, para que nós viemos mutuamente ajudar uns aos outros, para a edificação. Porque nós sabemos que às vezes, do antemodo, de uma maneira de nós olharmos, pode ser que não tenha valor nenhum, mas o valor é pro Senhor. Porque tudo que nós fizemos é para Deus. Por isso que ele diz lá em Samuel que ele não olha a nosso exterior, mas olha a atitude do nosso coração. Por isso que nós temos que ser cooperadores, né? Agindo por fé, né? Isso é uma atitude de fé, né? Atitude com o Senhor, porque o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nem o recurso para nós estarmos mantendo em dia com o Senhor não vai faltar, porque é o Senhor que proporciona, né? Ele nos ensina que devemos buscar a Ele e Ele, né, automaticamente acrescentará todas as coisas, né? Então felizes estamos, né, de estar reunidos, e creio que tanto eu como a minha esposa, né, a minha família, os filhos que ficaram em casa também, né, assistindo, né, pela internet, né, creio que estão alegres também, e o Senhor vai proporcionar também oportunidade dessas crianças virem testemunhar que Jesus é o Senhor, e sem Ele, né, nenhuma família é constituída, né? Então eu creio que também estão alegres lá, intercedendo por nós, né? Como muitos aí estão assistindo, intercedendo, né? Para que o corpo do Senhor seja edificado. Então nós nos alegramos muito, né? E sobre essa palavra de Zaqueu, né, que é muito importante isso. Daí antes de nós compartilharmos, eu vou passar para minha esposa também. Aí depois nós compartilharmos em cima desses versículos, que como Zaqueu, né, todos nós somos. Por isso que o Senhor disse que nós temos que ouvir e ver. Amém? Amém. É com bastante alegria que eu estou aqui com o meu esposo, com os nossos irmãos, né? E eu creio que é da vontade do Senhor, porque tudo é da vontade dele, né? E estamos aqui para compartilhar dessa palavra que eu creio que é muito edificante, né? Que é sobre Zaqueu e nós. Na verdade, nós, eu creio que a semelhança que a gente tem com Zaqueu, né? Que mesmo sendo pequenos, nós nos achamos grandes, ricos, importantes. E quando meu esposo compartilhou que seria essa palavra que nós estaríamos compartilhando nessa tarde, eu fui clamar ao Senhor, né? E a única coisa que o Senhor me falava muito é de quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estaria entrando naquela cidade. E Zaqueu, ele conhecia de ouvir falar de Jesus. Assim como todos nós, desde que a gente nasceu, independente da religião, do credo, a gente já ouviu falar de Jesus, né? Só que a gente ouve falar é uma coisa meio vaga, né?
Então, quando Zaqueu ele ouviu falar que Jesus estaria naquela cidade, ele subiu numa árvore, mas não porque ele se achava pequeno, mas porque ele considerava Jesus uma pessoa famosa somente. Mas só que quando ele chegou lá, que ele subiu naquela árvore e ele viu Jesus, ele não viu a fama de Jesus. Ele viu a simplicidade, o amor, né? E aquilo entrou em Zaqueu. Entrou em Zaqueu e mostrou verdadeiramente quem ele era. Homem rico, sim, mas pequeno. Rico, de repente, de orgulho, o ego era grande, né? Porque ele quis ver Jesus de cima. Ele não quis ver Jesus da altura que ele se encontrava, né? Então, na verdade, eu creio que ele até se achava maior, né, que Jesus. Assim como eu. Quando vim para o Senhor, eu lembro que a gente chegou na igreja do Senhor Jesus e era uma ministração no sábado. E nós chegamos na igreja e eu tinha vindo de denominação, cabelão, saião. Saia não podia ter rasgo, né, porque o vaso não segurava o óleo. E eu cheguei para o meu esposo no final e disse assim, eu não quero ficar nessa igreja. Aqui não é meu lugar. Imagina, né, ter que obedecer. Eu acho mais fácil usar saia e não cortar o cabelo. E é mais fácil, né, tu ouvir falar de Jesus. Agora, quando você conhece Jesus, quando você vê que ele é muito maior e melhor do que aquilo que você já escutou, você meio arrepia, né? Mas quando ele te escolhe, não tem. Ele manda tu descer, se tu não descer ele te derruba, que nem Paulo, mas ele te pega. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado com os nossos familiares, ou ele vai trazer na hora certa, no momento certo. Claro que devemos contribuir, né, com o nosso testemunho, né, mas na hora certa ele traz. E quando ele nos trouxe, eu meio me endureci. E daí meu marido disse assim, tu não quer ficar? Não. Então nós vamos ficar. Aqui é o lugar. Então tá, né? Tu quer ficar, vamos ficar. Só que é mais fácil você só ouvir falar. Agora, quando você tem que ver Jesus face a face, ele não precisa falar nada, assim como ele fez com Zaqueu. Porque Jesus não falou nada, só disse assim, desce que eu vou, me convém jantar na tua casa. Né? E Jesus nos escolheu e disse assim, eu vou morar dentro de ti. Ele entrou na nossa casa. Ele quis entrar. Não foi Zaqueu que quis que ele entrasse. Porque Jesus é que nos escolheu. Né? E ele disse, Lori, eu vou morar na tua casa. Jefferson, eu vou morar na tua casa. E não precisou mais nada, né? Aí a gente já se rasga, né? Sou pecador mesmo, não posso nada mesmo, né? E o Senhor continua fazendo a obra. Amém? Deixar um pouquinho pro meu marido. Daí pro irmão Cleiton. Amém, glória a Deus. Sabe que nesse momento, né, tem pessoas nos assistindo, né, no estado do Rio Grande do Sul, tem irmãos no interior do estado do Rio Grande do Sul, no interior, ali na capital do estado de Florianópolis, ali, que é a capital, e o estado de Santa Catarina, né. Tem Paraná, né, os irmãos do Paraná nos assistindo agora, né, na capital ali, Curitiba, né, e também dos arredores ali no interior. Tem os irmãos de São Paulo, né, estado de São Paulo, Bahia, lá, Distrito Federal, né, Rio de Janeiro. Tem os irmãos na Europa, na Itália, acompanhando esse programa também. E no Maranhão, né, eu vejo assim que em todo o Brasil, né, hoje, e fora aqueles, né, que nós não sabemos, né, e ainda não nos comunicaram, né, mas Minas Gerais, né, também. Então que o Senhor possa, né, envie um e-mail para nós, né, que você possa entrar em contato, né, que o Senhor te abençoe ricamente, né, tu e a tua casa, você que está acompanhando aí já o Quinta ao Vivo nesse terceiro ano, né, desde 2009, nesse trabalhar, né, que tem sido, né, também nesses 3 anos aí, né, irmãos, e eu me recordo assim de
Porque a gente lembra, assim, que tem os irmãos, né, assistindo em vários lugares, e se fosse um, né, já valeria a pena, né, mas graças a Deus são vários irmãos, assim, tá bem pulverizado por todo o Brasil, né, que tem acompanhado a TV Menorá também, mas sempre ali, né, curioso, qual é o tema do Quinta ao Vivo, quem é que vai estar lá, como é que vai ser, né, então a gente tem orado pelos irmãos que estão acessando, que estão se envolvendo, que estão mandando e-mail, né, são vários, né, e também lembrando, assim, né, de como começou, né, esse envolvimento de vocês, né, assim, com a rádio inicialmente, Menorá, né, quando a irmã entrou em contato, né, para ver como é que era, né, para divulgar, enfim, colaborar, e que tinha sentido do Senhor, né, e aí depois compartilhou com o varão, né, com o marido, assim, assim, assado, e vamos fazer assim, vamos fazer assado, e deu tudo certo, né, e aí, né, a gente começa a ver quantas coisas, né, aconteceram. E é na nossa vida também, aqui, né, eu, minha família, né, minha esposa, né, minha filha, quantas coisas, né, nesse período, né, porque a gente pensa assim, terceiro ano do Quinta ao Vivo, faz tempo, né, desde 2009, né, tu vê, final de 2009 começou. Olha, irmãos, nesse período, assim, eu passei por muita coisa, né, muita tribulação, muito desafio, muito banho de água fria, de gelo, né, muita dificuldade, assim, e eu me alegro, né, compartilho esse momento, assim, né, me alegro de estar aqui com os irmãos, né, de ver, assim, o trabalhar na vida dos irmãos também, né, o crescimento, né, de vida, e assim como vocês compartilhavam agora, né, espiritual, né, o crescimento em vida, né, pela palavra, pela prática, pelo jejum, pela oração, né, por fazer realmente as coisas conforme a ordenança do Senhor e confiar que vai dar certo, né? E aí as coisas começam a acontecer, né? Então, os anos vão se passando, né? E a gente nem percebe, né? Quando vê, muitas coisas aconteceram. E que bom que hoje, né? Os irmãos estão aí compartilhando conosco, né? E nessa estratégia que o Senhor nos deu, nesse arranjo de nós poder estar hoje aqui com vocês, né? Amém. Isso é uma verdade. E quero compartilhar um versículo só, que da palavra do Senhor, no livro de Zaqueu 19, essa palavra que o Senhor tem trazido para nós, porque Lucas 19, amém. E vemos que, logo no começo, que como a minha esposa já compartilhou, que ele ouviu que Jesus ia passar pelaquela localidade, e ele tinha o desejo de ver o Senhor, né? Mas ele já tinha ouvido falar, como muitas pessoas já ouviram falar do Senhor, né? Quem sabe muitas pessoas estão nos assistindo neste momento e têm ouvido falar do Senhor. Mas o só ouvir falar do Senhor, ele por si só é vago, ele falta algo. E esse algo é a presença reinante e genuína do Senhor. Porque aqui, quando o Senhor se apareceu para ele pela atitude e o desejo ardente de ver o Senhor, porque o Senhor diz que tudo está pronto. E isso é uma verdade. Só basta ser manifesto mediante a luz, né? E quando o Senhor ia passar para aquela localidade, como já estava pronto dentro desse homem de Zaqueu, né? Precisava ser manifesto, vir para fora. E aí quando o Senhor Jesus disse para ele, né, no versículo 5, né, que era para ele descer depressa, porque hoje o Senhor ia, né, pousar, porque convinha ao Senhor pousar em sua casa. E o próprio Senhor Jesus, através da sua peregrinação, anunciando as verdades de Deus, ele disse que ele era a luz do mundo. Zaqueu aqui, como nós, como eu, a minha esposa já falou, Cleide já falou, nós sem o Senhor nós andávamos em trevas, né? E somente o Senhor, ele disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E aqui havia uma manifestação do Espírito do Senhor, né, agindo nessa vida de Zaqueu. Porque quando o Senhor apareceu para ele, que ele já tinha ouvido falar, a luz estava perante ele. E ele tinha também dentro dele aceitar sim ou não. Pelo livre-arbítrio, ele tinha essa oportunidade.
Mas glória a Deus, como eu aceitei, como Zaqueu aceitou, e muitos vão aceitar ainda, né? Aceitaram o Senhor, que o Senhor fosse até a sua casa. E o Senhor chegando lá, o próprio Zaqueu, né? Com a presença do Senhor, por isso que a luz ela dissipa as trevas. Isso é uma realidade. Porque o Senhor não falou para ele nada aqui, nós vemos aqui nesses versículos, do 1 até o 10, que ele automaticamente, pelo constrangimento da luz, porque uma pessoa que está cega, que ela está nas trevas, ela não consegue ver luz, ela não consegue ver arrependimento, ela não consegue ver perdão, ela não consegue ver nada porque ela anda na escuridão. Por isso que Jesus veio para trazer essa luz, né? Por isso que Saulo de Tarso caiu as escamas dos seus olhos mediante a luz de Cristo, quando o Senhor se apareceu para ele. E aqui é a mesma coisa. Zaqueu, automaticamente, Senhor, eu sei que tenho, Senhor, né, cobrado imposto, eu tenho machucado muitas pessoas, tem muitas pessoas que não gostam de mim, vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou restituir, né, aqui várias vezes aqueles que eu tenho defraudado, né? Aí Jesus olhando para ele. E isso eu achei de muita importância, porque essa é a atitude que nós devemos ter. A própria palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, diz que o Senhor ainda não veio, porque Ele quer que chegue todos ao pleno arrependimento. E aqui chegou o arrependimento no coração de Zaqueu, né? Porque uma pessoa que é cheia de dinheiro, pessoa que tem uma vida culta, cheia de conhecimentos naturais, é só mediante a luz de Cristo para ela tomar essa atitude, né? Porque senão a gente se apega no dinheiro, se apega no volume de quantidade. Jesus mesmo disse que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas eu creio que para o Senhor não existe nada difícil. Porque mediante a luz de Cristo tudo é manifesto. E aqui foi manifesto. E Jesus, para fechar com chave de ouro ali, ele disse no versículo 9 que hoje veio a salvação. Não tinha chegado a salvação ainda para ele, porque ele andava nas trevas. Somente somos salvos mediante a Cristo, a reconhecer Ele como o único e Salvador. E aqui foi o que aconteceu com Zaqueu. O Senhor disse, hoje veio a salvação, porque este é filho de Abraão. Ele tomou uma atitude de fé neste momento. Ele não pensou, ele não raciocinou, ele agiu, tomou atitude perante o Senhor. E o Senhor sondou o coração e viu que aquilo era sincero, né? E o Senhor olha para nós todos os dias para ver se dentro de nós está saindo coisas sinceras, tomando as atitudes sinceras. E aqui, chegando a essa salvação, nós sabemos, irmãos, que não fica por aí. Ele recebeu a sua salvação, mas precisava receber também a restauração da sua alma, que o Senhor está fazendo hoje nas nossas vidas, restaurando, né, a nossa alma, acabando com os nossos desejos, com as nossas vontades, tudo aquilo que é escuro ainda, que precisa da luz de Cristo, precisa que Cristo venha a ser manifesto. E compartilha-se um testemunho em cima desses versículos, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós tivemos, né, nessa semana uma dificuldade com a nossa menina, né, que ela chegou a 40 graus de febre, né? Só que nesse chegar a 40 graus de febre, né, como ela já teve uns probleminhas quando ela nasceu, quando ela era mais novinha, mas nós sabemos que o Senhor, tudo é dele, os nossos filhos, tudo é dele, né? Mas nós precisamos ser trabalhados na nossa alma, como eu compartilhei. A nossa alma ela tem que ser polida pelo Senhor. Por isso que o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então Ele vai trazer sempre circunstância para nos mostrar mesmo se a gente está agindo por fé, agindo naturalmente, se a gente quer servir Ele mesmo. Aí, essa filha, nós trabalhando no serviço, eu e a minha esposa, a minha mãe que cuida dela em casa, né, ligou que ela não queria tomar um remédio e estava meio ruinzinha. Aí a minha esposa saiu, isso era umas 5 horas da tarde, saiu da oficina, né, e desceu para casa. Mas só que o que ela saiu, me ligou a minha outra filha, a Jéssica, né? Ligou desesperada, chorando,
que a biga estava no chão caída, virando os seus olhos e espumando a boca. E a gente sabe isso que é convulsão, né? Aí eu desci também correndo, desesperado para casa, né? Porque nós dizemos assim que confiamos no Senhor, né? Mas só sabemos disso no momento que a oportunidade que o Senhor traz para nossas vidas, ela é compatível à palavra que a gente diz, confie no Senhor. Aí eu chegando em casa, minha esposa recém chegou, a minha mãe apavorada, aos prantos, a Jéssica também, né? Porque fica uma situação horrível, né? Porque a criança fica parada. E eu orei ali naquele momento, né? Porque a gente tem que fazer sempre a primeira parte, que é botar o Senhor primeiro em tudo. E se não deu, é porque o Senhor quer trabalhar em outras áreas. Daí a gente vai procurar os médicos naturais, porque foi constituição de Deus também, né? E eu vi que aquilo não deu e eu disse para essa aqui, não, vamos ter que ir para o hospital, né? E se larguemos correndo, né? Louvado seja o Senhor que Ele proporcionou que a gente tem carro, né? Daí é mais rápido, porque se não tivesse, é só Jesus mesmo, né? Aí o Senhor proporcionou essa circunstância e a gente foi. Bem na hora de pique, de trânsito, e eu olhava para trás, aquela menina não respirava, e eu falava para a Lorizete, e ela tá, como é que ela tá? Ela dizia, olha para a rua, e eu correndo a 150, 160, e clamando o Senhor, e no mesmo tempo já dizendo, Senhor, tudo que eu tenho de pecado, eu queria deixar até crédito com o Senhor de pecado. Nossa, me perdoa tudo, né? Eu vou deixar até um crédito contigo aí de pedir perdão dos meus pecados. Porque aquela hora assim você vê o quão fraco nós somos. O quão necessitados nós somos do Senhor. Quão frágeis a gente é. E eu andando, indo e correndo e buscando, e as pessoas trancavam o trânsito com o alerta ligado e buzinando, e aqueles minutos pareciam horas, e aquela loucura, e saía do carro e pedia para sair da frente, por favor. E é uma adrenalina assim que é só o Senhor pode proporcionar. Mas eu glorifico a Ele porque, que nem diz, a dor de parto depois que passa, é alegria depois de tu ver o regozijo, né, daquela criança que nasceu. E nós ali atribulados, e a minha esposa também apavorada, né, porque a gente fica, né, mas a gente é natural ainda, a gente fica bem fragilizados, mesmo conhecendo o Senhor. Por isso que precisamos ter mais vida, crescimento em vida com o Senhor, ter essas experiências como teve Zaqueu aqui, né? Temos que ter essas experiências aqui, essa demonstração de fé para com o Senhor. Porque o Senhor, Ele queria ver naquele momento, né? Onde é que estava o nosso coração? Porque Ele disse que aí que estava o nosso tesouro, né? E fomos correndo. Chegamos no hospital lá, essa aqui entrou correndo, entrou sem chinelo, né? Tu age assim meio por instinto, não tem como tu pensar, é algo assim que você não pensa, né? E a menina entrou para dentro, e ela tem alergia, né? Também por dipirona. E a mãe dela chegou lá dentro e já disse, ó, ela tem alergia por dipirona, e ela convulsionou em casa, e nós chegamos ela lá, eu sabia que estava batendo o coração dela, mas ela nem respirava, né? E a gente já estava entrando meio em pânico. Aí para o Senhor acrescentar mais ainda, que é Ele que cuida de todas as coisas, uma enfermeira errou, né? E fez a dipirona na veia da menina. Aí a menina parou de convulsionar e acelerou o coração. E os batimentos dela já estavam dando um ataque cardíaco nela, né? Para perder a criança. Aí chegou a médica, e a médica, não, mas o que é isso? O que vocês fizeram? Né? Mas a mãe não falou, e a minha esposa disse, não, eu falei para elas, mas elas não prestaram atenção, né? E sei assim que eu louvo o Senhor hoje, porque hoje eu posso me alegrar, né? Porque o Senhor, né, fez a sua obra. Eu sei que passei poucas e boas naqueles momentos ali, né? Ouvindo de muitas coisas, né? Mas eu sempre buscando do Senhor a não murmurar, né? Porque sei que a palavra diz que pode piorar, né? Nós temos que ter essa realidade. E temos que ter entendimento que hoje estou buscando o Senhor para que produza em meu coração, porque a todos nós dizemos tudo que vem de Deus é bom, né? O meu andar, o meu levantar, o meu deitar, tudo vem de Deus, é coisa maravilhosa, é bom. Mas essa circunstância também é bom do Senhor, né? Porque depois de muito tempo que ela ficou, eu creio que ficou 1-2 horas, eu acho que ela ficou sem se acordar. Ela ficou e não sabia, entubada num monte de aparelho, uma criança que estava bem há minutos, né?
entubada, cheia de aparelho e fazendo remédio na veia, isso, que aquilo outro, e a gente clamando, e você fica numa condição na qual você não pode fazer nada. Você fica inoperante. Aí o Senhor fica só assistindo, porque Ele diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. E aquilo ali, eu estava impossibilitado, eu estava numa fraqueza total, porque muitas vezes a gente se acha que é forte, mas eu estava numa fraqueza ali que eu não conseguia fazer mais nada. Né? Porque tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu busquei o Senhor, eu digo, Senhor, só Tu é Deus, só Tu pode fazer isso, não deixa essa menina. Se ela está passando alguma coisa, sabe, você começa a confessar e renunciar até aquilo que você acha que não tem. Né? Mas glorificando o Senhor ao mesmo tempo dizia, porque sei que Tu é o pastor dela. Tu escolheu ela, foi apresentada e ela está nos Teus braços. Eu quero confiar em Ti, Senhor, neste momento eu quero descansar em Ti. Quero confiar em Ti neste momento. Produz isso em meu coração. Porque é na hora da tribulação que você vê, né? Mas a gente sabe que é o Senhor. E passou-se todas essas horas. Eu sei que, eu acho que era 10 horas ou 11 horas, não me lembro correto, né? Porque naquele momento não é fácil lembrar de todas as coisas. Eu me lembro que ela acordou, né? Mas foi um acordar assim, bem boba assim, né? Ela olhou, ela disse, pai, tu tá aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? E logo ela já dormiu de novo, né? Entrou, dormiu de novo, sedada com os remédios, e já fizeram errado os remédios nela também, né? Porque mudou todo o sistema, porque ela é alérgica à dipirona. Mas sei que das 5 horas à meia-noite, né? Até esse horário, nós no hospital foi que onde ela se acordou mesmo, assim. Que é onde ela enxergou, assim, nós, assim, começou a pedir o que eu estou fazendo. Ela saiu ali da CTI onde estava, eu não sei como é que é o nome que se diz, e daí fomos encaminhados, né, para a sala de observação, e ainda nós olhamos para minha esposa, um por outro, né, e glorifiquemos o Senhor. E agradecemos o Senhor por estar ali. Né? Ele sabe por quê, né? Mas agradecemos por estar ali e por o Senhor ter dado mais uma oportunidade para ela de não ter recolhido ela, porque dele pertence a vida, dele pertence a morte, dele pertence todas as coisas. Mas ele achou, eu creio que ele achou graças ainda de ter permitido que a gente ficasse com ela ainda, né? Como achou graças aqui com o Zaqueu, né? Um homem que todo mundo dizia, murmuravam aqui, falavam que esse era insignificante, um pecador, não merecia essas coisas, ele merecia estar lá com os judeus, né? Mas o Senhor disse, não, eu vim salvar o que estava perdido, né? E aqui, quem sabe dentro do meu coração, em cima dessa palavra aqui, quem sabe estava perdida a confiança no Senhor. Nessa situação o Senhor quis proporcionar, né? O Senhor quis proporcionar. Eu me lembro que quando ela acordou, é uma alegria assim, sem tamanho, assim. Eu digo que não tem explicação a alegria, tipo que ela tivesse sido gerada de novo, ela tivesse nascido de novo. E sei que nasceu de novo, porque eu vendo a circunstância, e vendo que ela estava apagada no colo da mãe dela, e não tinha, e ninguém sai da frente, e não adianta ligar alerta, você tem que ainda ser educado com as pessoas quando você sai do carro, porque não adianta o senhor trabalhar numa área e você acabar estragando a outra, né? Nós temos que expressar o Senhor em toda e qualquer situação. Por isso que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, né? Só que falar isso é fácil, né? Mas eu sei que quem vai produzir esse crescimento de vida não sou eu, e nem minha esposa, e nem minha filha, mas é o Senhor. Por isso que Ele proporciona essas circunstâncias e essas atitudes. E ali naquele momento tinha chegado a salvação também, né? Porque o Senhor tinha salvado ela. Tinha trazido ela de volta. Aí, compartilhando da palavra, e ela ficou daí, a minha esposa posou no hospital, né, com ela, e eu fui para casa, porque não dava para nós ficar nós dois, né, tinha que ficar só um, né, não tinha como ficar dois. Aí eu fui para casa e orava o Senhor e clamava, e a menina com febre a noite inteira. Febre a noite inteira. Dava remédio e baixava. Chegava quase lá no 40, assim, e a mãe dela com pressa e água, e baixava, porque se chegasse lá de novo a menina ia convulsionar, né. E nós sabemos que isso é ruim, né. Que isso não é bom fazer muitas vezes isso na cabeça de uma criança que está sendo gerada também, né? Pode ficar com sequelas. E os médicos vinham lá e achavam essa criança está com meningite, né? E nós sabemos que meningite não é bom, né?
coisa horrível também, pode ficar toda paralisada. E a médica achou que ela estava e disse, nossa, menina vai ter que ficar internada. Aí começou a acelerar meu coração de novo. Eu digo, Senhor. Mas eu me lembrava da palavra que o Senhor dizia, né? Que Ele curou a febre também da sogra, né? De Pedro. Que Ele, através da sua palavra, não precisou nem ele ir na casa do centurião, mas pela sua palavra, né? Houve a cura daquele servo. Eu me lembro que tomando banho em casa, eu disse, Senhor, sobre a tua palavra, eu coloco a Abigail, porque creio que tu és o pastor dela. Orando em casa. E através de ti, Senhor, e por ti, tudo é manifesto. E sei que tu não vai desamparar, que se tu acordou ela, tu quer trabalhar mais um pouquinho em alguma área, só que nós não estamos entendendo, mas traz esse entendimento. Para que a gente venha se consertar, e se tivermos que se consertar, vamos fazer. Se temos errado com alguém, vamos lá, Senhor, vamos restituir aqui, ó, vamos tomar essa atitude aqui, como teve Zaqueu, Senhor, eu quero fazer isso na tua presença. Porque tu se manifestou com essa atitude em minha vida, né? Então eu quero tomar essa atitude. Aí fui descansar, né? Aí, porque isso já era 3 horas da manhã, né? Aí fui descansar e daí já às 7 horas já levantei, né? Agradecendo o Senhor, obrigado por essa oportunidade de mais esse dia, né? E sem saber como é que a criança estava no hospital, né? Mas confiando que estava bem. Aí saí de casa para que a minha esposa viesse a descansar também, porque ela já passou lá vigiando, né, também, cansada, porque isso aí fica uma situação bem difícil. Mas louvado seja o Senhor, porque quando cheguei lá, o Senhor já tinha tratado de todas essas coisas. Já tinha tratado da febre dela também. Já tinha acrescentado fé até nas enfermeiras, né? Porque elas diziam, meu Deus, se algo acontecer com essa menina convulsionar, não quero que isso aconteça, né? Mas nós sabemos que o Senhor já proporcionou aquilo porque viu também que elas não tinham capacidade e que o Senhor queria manifestar a sua glória dizendo que Ele é o Senhor e Ele que cuida da Abigail, né? Porque médico nenhum pode fazer nada. E eu vejo isso, sabe por quê? Porque quando querem fazer uma coisa ainda fazem errado, né? Precisamos deles naturalmente? Precisamos. Mas a nossa confiança tem que ser no Senhor. Ele não tem erro nenhum, é perfeito, né? Porque podia ter matado a menina ali, porque ela é alérgica, já estava convulsionando, né? Podia ter matado ela. E isso não aconteceu porque o Senhor é pastor dela, né? Por isso que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias, confiar nele. Temos que confiar. E Ele é maravilhoso porque Ele vai proporcionar a situação para nós confiarmos nele. Por isso que nós não devemos nos afastar dele. Devemos todos os dias buscar ele, Senhor. Eu não quero só te ouvir falar. Eu quero te ver face a face, ter essas experiências. Nessas experiências a gente vê Jesus face a face, né? Porque muitas vezes a gente diz que a gente tem problema. Problema é tudo aquilo que nós conseguimos resolver. Aquilo ali não era um problema, porque eu não conseguia resolver aquilo. Não tinha como eu resolver aquilo. Aquilo é uma coisa que só para o Senhor, né? E glória a Deus que Ele operou, Ele fez, não sei o que Ele fez internamente dentro dela, mas Ele sabe, porque Ele é o médico dos médicos, né? Ele faz tudo o que precisa, né? Fiquemos mais 2 dias no hospital, porque temos que obedecer às determinações das autoridades. A médica disse que era para ficar em observação, mas desde a manhã já, né, daquele dia, a menina já não tinha mais nada. Mas eu glorifico o Senhor, porque lá no hospital eu me lembrava assim, que lá, quem sabe muitas vezes, eu deixei de contar a história para ela, né? Às vezes lia a Bíblia, muitas vezes em casa orando, compartilhando, mas muitas vezes deixava de contar a historinha, porque correndo para cá, correndo para lá, nosso trabalho, a obra do Senhor na igreja, a gente chega em casa e cansado. Mas nesses 2 dias foi maravilhoso. O Senhor proporcionou assim que nós se dedicasse ali a ela, contava historinha, fazia brincadeiras assim. Aí eu voltei, que nem diz, a ser criança mesmo. Então, por isso que o Senhor, né, de um limão, louvado seja Ele, Ele faz uma limonada. Amém, irmãos? Passar para minha esposa. Amém. Eu queria compartilhar o versículo 7, que diz assim: todos que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, né? Eu lembro que no 6 Zaqueu desceu com muita alegria, né, daquela árvore, porque o Senhor queria entrar na casa de Zaqueu. E logo que a gente vem para o Senhor, a gente fica tão alegre que se torna chato até, né? A gente só quer falar do Senhor,
para todo mundo, a gente só fala do Senhor, não tem outro assunto, e são tantas bênçãos, glória a Deus, que Ele nos proporciona, que a gente só fala do Senhor, né? E eu lembro que daí, logo que a gente conheceu o Senhor, enfim, eu liguei para os meus pais, até eu estava compartilhando com a irmã antes, que eu liguei e disse, mãe... Ela sempre disse que eu era ovelha negra, né? Porque eu sempre fui rebelde no colégio, brigava, não tinha amizade. Os guri fugiam de mim, porque eu batia em todos os guri. E tem que me dar um cabra macho mesmo, porque senão eu batia nele também, né? O senhor sabe a medida que tem que dar, né? Então me deu um bem bravo, né? Então, quando a gente conheceu o Senhor, eu liguei, mãe, conheci o Senhor, né? Sou cristã. Ela falou pro meu pai, a Zete virou crente. Aí meu pai gritou, esquece que tu tem pai. E a minha mãe, esquece que tu tem mãe. Aí eu desligou o telefone, né, e tal. Aí eu comecei a chorar, né. Disse, poxa vida, quando eu era tudo errada, né, envergonhava o nome deles. Ele nunca tinha me falado isso. Agora que eu virei cristã, então não tenho pai e não tenho mãe. Mas é porque, glorificado seja o nome do Senhor, que a palavra dele tem que se cumprir na nossa vida. Aí eu lembro que meu marido abriu a Bíblia e mesmo que teu pai e tua mãe te desamparem, eu não vou te desamparar, né? Glorificado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes a gente, depois de um certo tempo que está na casa do Senhor, a gente esquece que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou, mas para nós sermos cartas vivas. Né? Testemunhos vivos. Jesus, ele era a divindade na terra. Ele não tinha os pecados que nós temos. E mesmo assim passou por tudo o que passou, né? Então, muitas vezes a gente acha que vai ter só as bênçãos, né? Que é só alegria, né? E não é. Você vai ter que glorificar o Senhor até mesmo quando tua filha estiver nos teus braços morrendo, né? Vai ter que glorificar o Senhor. E eu creio que nessas horas que o Senhor se agrada de ti. Porque quando tua conta está boa, quando você está em paz com o teu marido, os teus filhos estão com saúde, né? Os clientes pagam as contas. Beleza, faça o serviço do Senhor. Consegue jantar fora, consegue almoçar fora, comprar uma roupinha, dar uma passeadinha no shopping, ir para a igreja, né? É fácil, né? Mas quando o Senhor, ele... quer ver que fruto tu vai dar? Aí é complicado. Porque eu lembro que sexta-feira até foi um dia assim maravilhoso, sabe? Clientes assim que fazia 2 anos que nos deviam uma certa quantia, que não tinham mais, sumiram da mecânica, né? Deixaram a dívida para nós e simplesmente sumiram. Boleto, estavam em protesto e tal. E não ligaram, sabe? Eu lembro que naquele dia... simplesmente o cliente chegou e disse assim, eu vim te trazer, eu fui no cartório e eu estou te trazendo a quantia que eu te devo. Em dinheiro, assim, do nada, sabe? Então a gente estava glorificando o Senhor, porque o Senhor tinha provido aquela situação, né, de nós poder honrar o nome da empresa e sim o nosso testemunho como cristão, né? E estava tudo em paz, né? Mas dali 5 minutos... continuou em paz, porque o Senhor queria que isso continuasse, né? E como não foi assim a primeira convulsão que deu nela, já que meu esposo compartilhou isso, quando ela tinha 1 ano e 6 meses, foi a primeira convulsão. E nós éramos recentes na fé, né? Assim, recente que eu digo, ouvíamos do Senhor, né? E então eu murmurei muito na primeira convulsão dela. E eu queria saber por que aquilo, né? Agora que eu vim, estou servindo o Senhor, né? Estou na igreja, dizimo, isso aqui que a gente quer jogar na cara do Senhor, né? Faço, né? Como é que tu me permite isso? Na verdade, a gente quer que o Senhor nos dê somente, só nos dê as coisas, né? E não é assim que funciona. Aí nós estamos trocando as situações, né? E eu lembro que nessa primeira convulsão foi assim. Depois eu me humilhei, claro, né? Mas nessa segunda foi diferente. Porque a aflição, como ele compartilhou,
é difícil. Tu se sente vulnerável, não tem o que tu fazer, né? Tu vê como tu é incapaz, como tu não pode nada, né? Ainda mais quando, eu não sei os irmãos, mas eu tenho 3 riquezas que o Senhor, 3 joias que o Senhor me emprestou, que eu amo de paixão eles, né? Então o Senhor sabe onde tocar no coração de cada um, na vida de cada um. E dessa vez, quando começou a convulsão e tal, foi aquele susto, né? Mas nós estávamos indo para o hospital, nós já conseguia louvar o Senhor, ele dirigindo e nós louvando o Senhor. E ela sempre, desde que ela nasceu, ela era uma criança muito braba, sabe? Colérica, né? Tu dava um beijo nela, ela limpava o rosto, ela não gostava de beijo, né? Então nós cantava Nações Rebeldes para ela. E era o louvor que ela mais gostava, era Nações Rebeldes. E eu lembro que essa vez agora nós ia cantando louvor, né? Nações Rebeldes, né? Aí o Senhor ministrava, né? Que é dele, né? Para mim, ela é uma joia, mas ela também tem nações. Ela também precisa ser trabalhada. Ela também precisa ter fé. Ela também precisa crer que o Senhor está sob o controle da vida dela, né? A gente diz, a casa, né, a segunda casa, né, tem mais glória, enfim, mas também vai ser trabalhada, porque senão não tem como ter mais glória, né? Ela vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser polida, né? Então eu glorifico o nome do Senhor porque Ele tem feito a obra. A gente acha que simplesmente está na igreja do Senhor, né? Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus em Caxias do Sul, né? Mas a gente não consegue ver essa obra. A gente não consegue tocar essa obra, porque é o corpo de Cristo. Mas quando você vê a manifestação de poder de Deus na tua vida, aí tu consegue ver que realmente Deus não parou a obra, que Ele continua, né? Que Ele está perseverando, que Ele não desistiu de ti, né? Então, quando vem essas tribulações, é difícil, muito difícil, mas tu vê que o Senhor não te esqueceu, né? Aí tu começa a analisar como o estado que tu chegou na casa do Senhor, assim como Zaqueu, orgulhoso, rico, né? Soberbo. E daí as pessoas começam a dizer, mas tu mudou, realmente tu é outra pessoa. Que eu escutei essa semana até de um familiar próximo, né? A pessoa disse assim, realmente tu mudou muito, tu não é mais a mesma pessoa. Aí eu me joguei no chão do banheiro e disse, Senhor, obrigado, porque tu está sendo manifesto. Pior seria se as pessoas te olhassem e dizer, o que tu está fazendo na igreja? Tu continua igual, tu não mudou nada, olha só, por isso que a tua filha convulsionou, né? Porque Satanás acusa, né? Então eu glorifico o nome do Senhor, porque assim como Ele nos escolheu, não porque merecíamos, mas porque eu creio que nós éramos uns dos piores da família, né? Assim, digo por mim, glorificado seja o nome do Senhor, que Ele me restaurou, me deu um marido, meus filhos, né? Porque da maneira com que eu vivia, eu creio que já teria até morrido, né? Porque era terrível. Era um horror, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor, que quando Ele nos resgata, eu lembro que logo que nós conhecemos o Senhor e a visão da igreja, né? Nós começamos a orar que nós queríamos ser um. E nós não tínhamos esse entendimento, porque nós íamos para a igreja se separando. Aí o Senhor usou a irmã Joyce, que me deu um CD de casais perdoados. E eu escutei o CD, cheguei em casa, dei banho nas crianças, fiz janta, tomei banho e meu marido chegou furioso, né? E eu sabia que naquele dia ele ia me dar os 30. Aí ele chegou e disse assim, vamos conversar hoje. Eu disse assim, olha, tu escuta o CD primeiro, depois nós conversamos. Eu fui para casa da minha sogra, deixei ele escutando o CD. Quando voltei, ele tinha escutado o CD. Daí ele disse assim, mas mesmo assim nós vamos conversar. Eu disse, não adiantou. Aí eu disse assim, e aí? Ah, sim, escutei o CD, acho que o Senhor falou com nós, mas hoje eu vou te dizer tudo que eu não gosto em ti. E tu vai me escutar quieta.
depois que eu te falar, tu vai me falar tudo que tu não gosta que eu faça. E foi, né? Me falou tanta coisa, eu achava que eu era tão maravilhosa, tão certinha. Quando ele começou a falar, eu me apavorei, né? Eu disse, nossa, tô tudo isso. Aí falou tudo. Daí eu falei para ele todas as coisas que me magoavam, que eu não gostava, né? Claro que eu não aconselho ninguém fazer isso sem a direção do Senhor, porque senão vai dar separação mesmo, né? Porque daí começa a acusação, né? Mas da maneira com que o Senhor nos tratou naquele momento. Aí eu lembro que a gente terminou de falar tudo, daí eu disse assim, bom, vou fazer minha mala, né? Depois de tudo isso, vou fazer o quê? Daí ele disse, não, agora eu te conheço. Eu te conheço e eu sei que o Senhor está no nosso casamento e agora vai dar certo. E eu lembro que o Senhor nos deu experiências assim que foi maravilhoso. Daí nós estávamos passando por uma fase bem complicada financeiramente, né? Então não tinha dinheiro para nada, né? E como ele trabalhava de funcionário, então às vezes em quando ele ganhava uma gorjetinha, né, dos clientes. E um dia ele ganhou 1 litro de Coca-Cola, um calorão. E o cara disse assim, tu não vai tomar? E disse, não, eu vou levar para casa. Já pensou essa Coca com sorvete? Mas sabia que em casa não tinha nem o sorvete nem o dinheiro, né? Eu sei que eu consegui fazer o sorvete. Ele chegou em casa com a Coca, o sorvete estava pronto. Então o Senhor começou a agir na nossa vida e a gente começou a se conhecer e verdadeiramente ser um, que muitas coisas que ele pensa, chega em casa e está pronto. Né? E eu acho isso maravilhoso, porque ser um é isso, é tu conhecer, é tu se negar, é tu viver, é tu se doar, né? E eu clamo ao Senhor para que Ele faça isso na vida de todos os casais. Não que a gente seja perfeito e não brigue, nada disso. Dá choque de vez em quando, dá, mas glória a Deus por isso, sabe? Porque Ele tem feito a obra dele. E eu lembro que, não muito tempo, logo que saiu a apostila de esposa e modelação, né? Aí então eu comprei a apostila. E lá tinha 5 necessidades do homem e da mulher, né? Aí o Senhor sabe que eu sou dura de coração e me conhece. Aí eu fui orar antes de ler. E o Senhor disse assim, eu não quero que tu leia as tuas necessidades. Eu disse, mas por que, Senhor, que tu não quer que eu leia? Porque tu vai cobrar dele. Então, lê só o que tu tem para fazer. Porque tu não tem condições de saber ler as tuas necessidades, porque tu vai comparar o teu marido com aquilo que tu precisa. E não é assim que funciona. Eu te dou o que tu precisa, na hora certa. E foi uma bênção, irmãos, porque eu comecei a meditar naquilo ali. No que o meu marido precisava, e não no que eu precisava. E foi uma bênção porque a gente cresceu espiritualmente. Não só espiritualmente, como financeiramente. Deus começou a honrar meu marido, começou a abençoar o meu marido, né? Tem abençoado ainda, mas porque ele, né, está sendo uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, mas porque a gente busca o Senhor, sabe? O Senhor, Ele tem trabalhado na nossa vida, tem entrado e feito a obra. Mas porque tu faz que nem Zaqueu. Tu vai ao encontro do Senhor e Ele faz o resto. Ele chega, entra, limpa a casa, mostra o que tem de errado, né? A obra é dele. Tu não tem que te preocupar com estratégia, ou vou fazer assim, não, só te humilha, né? Só te humilha que o resto Ele faz. Amém? Amém, glória a Deus, né, que o Senhor possa seguir abençoando vocês, né, tu e a tua casa aí, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, que essas 3 joias, teus filhos, né, essas crianças abençoadas aí sigam, né, sob a proteção, né, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do céu e da terra, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, oh glória, que nós somos filhos dele ainda, né, que cremos e aceitamos por fé, né, o batismo, o nascer da água do Espírito, e, enfim, né? Nós no Quintal Vivo aqui já tivemos a oportunidade de falar sobre tantos assuntos, né? E sempre é bom quando o testemunho, né, que é um operar do Espírito na nossa vida, né? Quando o Senhor faz uma obra e acontece o que aconteceu e o desfecho, enfim, né?
isso contagia, né, a gente, contagia os ouvintes, os telespectadores, né? E realmente o Senhor sabia que hoje também nós ia estar gravando esse programa, né? Nós ia estar aqui juntos, né? Podendo fazer esse bate-papo edificante, né? E amém, né? As coisas de Deus são perfeitas, né? E o que o Senhor espera, né? Salmo 106, né? Convido os irmãos aí para a gente fazer a oração desse salmo, né? Que diz, aleluia, já começa assim, né? Aleluia, Salmo 106. E aí vem, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Oh, glória! E aí deixa a sugestão, né, para meditar no Salmo 106, que é um salmo que fala muito conosco, no nosso dia a dia, né, sobre muitos momentos de ingratidão, mas muitos momentos em que realmente nós temos aí, né, de reconhecer, de render graças ao Senhor por tudo que é bom e que Ele tem feito, né, pela sua misericórdia, que dura para sempre, né. Então, tá aí, Salmo 106. Amados, nosso tempo se vai, né, satisfação tê-los aí, né, nesse nosso Quinta ao Vivo, e deixa aí então, né, as considerações aí finais aí, que o Senhor possa usar os irmãos aí para deixar aí mais uma palavra para os irmãos. Amém. Como eu disse já no início, né, é gratificante essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, né, de nós estarmos reunidos. A gente fica muito alegre, né, de compartilhar do Senhor, né, por isso que é edificante. Então nós nos alegramos, agradeço ao Senhor, porque sei que é só Ele que pode proporcionar essas coisas. Homem nenhum pode proporcionar essas oportunidades. Mesmo que nós queira, o Senhor vai frustrar tudo. Por isso que eu glorifico a Ele, né? Então, que a gente venha se alegrar, e digo para os irmãos que estão assistindo também, e se você também tem o desejo de participar, né? Coloque aos pés do Senhor, né? Porque o canal do Senhor está aberto, né? E os seus ouvidos estão atentos à oração do seu povo, né? Para que venha chegar essas oportunidades e venham ter essas oportunidades também de compartilhar, né, das edificações do Senhor, porque creio que no nosso trabalho mesmo, às vezes, correndo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas nós estamos conectados ali, assistindo também, né, como hoje estamos sentados aqui, falando, né, muitas vezes nós lá assistindo do Senhor, né, e muitas vezes, muitas coisas trancadas dentro de nós, pelo um testemunho, um compartilhar das pessoas que falaram anteriormente, né, muitas vezes nos libertou de muitas coisas, e nos deu entendimento de muitas coisas. Por isso eu agradeço ao Senhor por esse canal aberto, né, que é a linha direta com Ele mesmo, né, e agradeço aí o irmão Cleider e todo o pessoal aí, né, pela cooperação e a perseverança nessa obra, né, porque é uma obra de perseverança. Glorificado seja o Senhor, né, pelas suas vidas, e que encorajo mais uma vez, irmãos, aqueles que têm oportunidade e sentirem do Senhor, né, participe dessa obra, né, participe, né, invoque o Senhor, né, porque Ele diz que clama, eu vou te responder. E Ele vai proporcionar, irmão, tenha fé. Eu também, quando fiz, né, na rádio Menorá, eu também não tinha condição para fazer. Mas o Senhor honrou tudo. E proporcionou tudo, o anúncio da rádio. Todas as coisas. Com a TV também, o Senhor vai proporcionar as mesmas coisas, né? Porque é dele, Ele sabe que a gente não está fazendo isso para nós, mas é para a edificação do seu reino. Aí se cumpre a palavra, eu vou cuidar das tuas coisas, então. Por isso que tem cuidado e acrescentado. Amém? Eu agradeço os irmãos e a Deus por estar aqui, né? Pelo compartilhar, porque a gente vê o testemunho das pessoas, né?
E como meu esposo falou, eu lembro que a primeira vez que eu escutei o Quinta ao Vivo, estava na minha mesa e o irmão Kleider foi usado pelo Senhor e, na verdade, convidava as pessoas a serem assinantes, né? A serem anunciantes, colaboradores, eu digo. Exatamente. E eu fui correndo lá, meu marido lá, mexendo numa caminhonete, e eu disse assim, amor, vamos? Aí ele disse assim, quanto que tem aí na gaveta? R$5. Aí ele disse assim, não estou botando o Senhor à prova, né? Mas se entrar 200 e pouquinho, que era o que precisava, nós vamos. Entrou o cliente e pagou. Aí eu fui lá, né? Amor, entrou. Não, então esse aqui é pro Senhor, né? Foi instantâneo. A obra do Senhor, né? E é em tudo, irmãos. Basta a gente ter fé, né? E perseverar. Então, se as pessoas que estão escutando, né, têm o desejo no seu coração, confia no Senhor, que tudo Ele fará. E Ele não vai te desamparar, porque Ele está formando um exército, né? E Ele quer que tu faça parte. Só que tu tem que querer se alistar, né? Senão, não tem como, né? Tem que abrir o teu bocão e confessar. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. O dispõe-te, né? Quando você dispõe, né, e o Senhor vê no coração, e já são vários testemunhos de irmãos, né, que realmente por fé estão participando, né, dessa obra, que eu tenho certeza, né, que esse ministério Menorá veio para justamente junto, né, com os ministérios locais, poder levar a expansão, né, à frente, né, o Evangelho do Reino, que é o ministério apostólico, que hoje coloca à disposição essa ferramenta que é a rádio, que é agora a TV, né, que começou assim, e aí a TV web começa, né, pela internet, e o Senhor sabe, né, como ganhar, né, os seus eleitos, os escolhidos, e o Senhor tem testificado, né, realmente que os investimentos devem ser feitos na TV e na rádio, né, e a prova disso tudo são esses testemunhos assim que o Senhor, né, prova, mostra, né, testifica, ele escancara, ele mostra mesmo que o Senhor está operando através desses veículos, né, da TV Menorá e da Rádio Menorá. Então que você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, né, que pôde conectar ou está nos assistindo pela reprise, né, entre no site, né, também tem uma opção de você participar dessa expansão, né, que é o tvmenorá.com.br, TV por assinatura, né? Então já desejar aí seja bem-vindo para os novos assinantes aqui da TV Menorá, né? Que também, além de anunciante da rádio, também são assinantes desse serviço que é colocado à disposição com mais de 1000 vídeos, né? Entre no site, busca as informações, faz o registro, é enviado um boletim, R$ 39,90 por mês, né? Dá R$ 1,33 por dia, irmãos, né? Tenho certeza que Deus vai honrar esse R$ 1,33 por dia, né? Que você possa estar recebendo, né, todo o alimento necessário, que é mais uma porta e que deve ser utilizada, né? Porque se a gente investe, a gente vai ter, pelo menos vai assistir ali um vídeo por dia, ou um vídeo a cada 2 dias, ou que seja uma ministração por semana, não importa, né? É mais um alimento que foi, né, mais uma semente plantada. Quer dizer, a gente fica naquela assim, não, eu vou assistir, eu tô assinando. Então ali, na verdade, o grande, né, objetivo disso também o principal objetivo é a edificação espiritual, né? Porque quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então, através da TV a gente planta, a gente rega, né? E o Senhor dá o crescimento, né? Não tenho dúvida disso. E glória a Deus, né, que nós estamos engajados aí, né? E o envolvimento aí do corpo, né, nesse projeto que já é uma realidade do Senhor, né, que está funcionando já. Glórias a Deus e ao Cordeiro, né, Santo de Deus. Então, meus amados, vamos ficando por aqui, né, nesse Quinta ao Vivo, nesse bate-papo edificante, que hoje teve aqui então a participação dos nossos irmãos, né, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Lore e Jefferson. Graça e paz a todos.